Olá, pessoal! Então, nossa aula de hoje, a gente vai aprender um pouco mais sobre os números decimais, tá? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre os decimais exatos, sobre as dízimas periódicas, sobre os tipos de números decimais que a gente tem e as transformações de número decimal para fração e de fração para número decimal, tá? Então, vamos lá! Bom, então vamos ver quais são os tipos de números decimais. Então, o primeiro tipo que a gente tem, o decimal mais comum, talvez, é o decimal exato. Então, por exemplo, 0,26 é um número decimal exato. Por quê? Ele tem duas casas decimais e ele termina por aqui, tá? 0,7648 ou 0,7648 décimos de milésimos. Esse também é um decimal exato, tá? Então, por que ele é um decimal exato? Porque ele também não tem três pontinhos, ele não é um decimal infinito, tá? Outro exemplo, 14,2 ou 14 inteiros e 2 décimos. Também é um decimal exato. Por que é um decimal exato? Porque ele não tem as reticências, ele não tem os três pontinhos, tá? Então, os decimais exatos, exemplos de decimais exatos estão aqui. Exemplos de decimais infinitos. É quando o número ele não tem um padrão. Por exemplo, um dos tipos de decimal infinito é quando ele não tem um padrão. 0,283940538 e os três pontinhos no final. Ou, outro exemplo, 15,09605940 e os três pontinhos no final. Reparem que esse decimal ele é infinito porque ele tem os três pontinhos e ele não tem um padrão regular. Eu não consigo descobrir qual é o próximo número que vai vir. Depois do 8 aqui, eu não faço a menor ideia de qual número que virá. Depois do 0 aqui, eu também não faço a menor ideia de qual número virá, tá? Outro exemplo de decimal infinito é o que a gente chama de dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Uma dízima periódica é aquela que também é infinita, então ela também tem esses três pontinhos. Só que os números dela formam um padrão diferente desse aqui. Por exemplo, 0,2828282828 Eu já sei qual é o próximo número, é o 8, tá? Então, eu tenho dois jeitos de representar uma dízima periódica. Ou eu repito o número que se repete nela várias vezes, ou eu simplesmente coloco ele uma vez só e coloco essa barrinha em cima. O que significa essa barrinha? Significa que esse número é uma dízima periódica e que o 28 é o número que está se repetindo nesse número aqui, tá? Então, eu posso representar tanto assim quanto assim. Lembrando que, se eu escolher representar assim, eu não posso pôr uma vez só, eu tenho que pôr pelo menos umas 3 vezes, que é para representar que o que está repetindo é o número 28. E eu não posso esquecer de pôr os três pontinhos. Se eu quiser representar assim, eu não preciso colocar os três pontinhos, porque a barrinha já significa que ele é infinito, tá? Bom, então a gente chama de dízima periódica simples quando a parte inteira for igual a zero
ou igual a um outro número, tanto faz, mas ela é simples porque ela só tem partes de repetição. Então, esse aqui é um exemplo. Outro exemplo de uma dízima periódica simples, onde a parte inteira é o zero. 0,341, 341, 341. O que está se repetindo nessa dízima? O 341, tá? Então, esses aqui são exemplos de dízimas periódicas simples. Eu também posso ter as mesmas dízimas periódicas simples, mas com a parte inteira que não é o zero. Por exemplo, 1,555555. O que está se repetindo aqui? O 5, tá? Ou 14,56565656. O que está se repetindo aqui? O 56. Então, seja com a parte inteira igual a zero, ou seja com a parte inteira igual a 1, quando eu tenho um número onde só existe a repetição, então esse número a gente chama de dízima periódica simples, tá? Quando que ela não é dízima periódica simples? Quando ela é composta. Pro, mas como assim composta? Olha o exemplo que vocês vão entender. Ó, eu tenho aqui, ó, 0,3888888. O que está se repetindo aqui? É o 8. Mas eu tenho um intruso aqui na frente, ó, que não faz parte da dízima. Ele está aqui extra. Fora o que está se repetindo, ainda começa com esse 3 aqui na frente. Então, todas as vezes que tiver algo aqui na frente que não faz parte da repetição, a gente diz que essa é uma dízima periódica composta, tá? Outro exemplo, 0,5, 12, 12, 12, 12, 12. O que eu tenho de intruso aqui? Eu tenho um 5, que não repete depois ele não continua se repetindo. Se fosse 512, 512, 512 em tudo, tudo bem. Mas tem esse 5 e depois começa a repetição dos 12. Então, esse 5 está de intruso aqui no meio do número. Então, esse também é um exemplo de dízima periódica composta, tá? E se fosse 15,5, 12, 12, 12, não tem problema. Seria o mesmo exemplo igualzinho. Nós temos uma dízima periódica composta, porque a gente teria o 5 de intruso aqui depois da vírgula. Reparem, a gente só diz que é uma dízima periódica composta quando a gente tem algum intruso depois da vírgula. Antes da vírgula, eu posso ter qualquer número inteiro. Pode ser o 0, pode ser 1, 2, 3, 4, qualquer número inteiro. Ela passa a ser dízima periódica composta se eu tenho, depois da vírgula, algum número que não faz parte da repetição, tá? E isso torna a minha dízima composta, certo? Bom, então vamos lá. Quais números decimais a gente pode transformar em fração? Então, alguns números decimais a gente pode transformar em fração e outros não. Então, se for um número decimal exato, a gente pode transformar em fração. E se for uma dízima periódica simples ou uma dízima periódica composta, a gente também pode transformar em fração. O que é a única coisa que qual é o único decimal que a gente não vai poder transformar em fração, que a gente não vai conseguir transformar em fração? É só o decimal infinito, aquele que não tem padrão. Por exemplo, 15,5167910, 3 pontinhos, tá? Se não é uma dízima periódica e se não é um decimal exato,
a gente não consegue transformar em fração. Tudo bem? Então, vamos ver alguns exemplos de como a gente transforma decimal exato e dízima periódica simples e composta em fração. Como fica a transformação de qualquer um desses em forma de fração, tá? Vamos lá. Toda fração representa um número decimal, e a maior parte dos números decimais também podem ser escritos em forma de fração. Só existe um tipo de número decimal que a gente não consegue escrever em forma de fração, que é aquele número decimal que é infinito, sabe aquele que nunca acaba? Não acaba nunca mais? Esse número aí, e além de ser infinito, ele ainda não tem uma sequência lógica. Por exemplo, existe aquele número que a gente chama de dízima periódica, que vocês já aprenderam lá nos outros anos, que é, por exemplo, vou dar um exemplo de dízima periódica e vocês vão lembrar. 1,6666666 e nunca mais termina. É 6 sempre. Outro exemplo. 4,7878787878 também nunca mais termina. E é sempre 78. Esse tipo de número, que a gente chama de dízima periódica, esse número a gente consegue escrever em forma de fração. Qual é o número que a gente não consegue escrever em forma de fração? Vou dar um exemplo. Imagina um número assim, ó. 5,17934,8 e não termina nunca. Esse número ele não tem uma sequência lógica. Se vocês me pedissem para repetir ele aqui, agora, eu já não lembraria mais, porque não existe uma sequência. Eu fui chutando alguns números só para dar exemplo. Esse tipo de número a gente não consegue representar em forma de fração, tá? Mas todas as frações a gente consegue representar em forma de número decimal. Eu vou explicar isso para vocês. Essa parte aqui, ela é matéria lá do 8º ano. Essa parte de saber qual número dá para escrever em forma de fração e qual número não dá. Por enquanto, vocês só precisam saber transformar uma fração num decimal e um decimal numa fração, igual a Pro vai explicar aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente transforma uma fração em um número decimal? Olha como é facinho, é muito simples. Basta a gente dividir o número de cima pelo número de baixo. Dividir mesmo, na continha. Então, por exemplo, ó, eu tenho a fração 39/15 e quero descobrir qual é o número decimal que representa essa mesma quantidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 39, o de cima, eu vou dividir pelo de baixo, tá? Então, vamos lá. O 3, dá para dividir o 15? Não dá, então a gente tem que pegar o 39. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 39? Lembra das aulinhas de divisão? Então, vai caber 2 vezes o 15 dentro do 39. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 1 dá 3, com 1 que subiu. 2 vezes 15 dá 30. 39 menos 30 sobra 9. Dá para continuar dividindo? Bom, não. Não, porque 9 não, o 15 não dá para dividir, o 9 não dá para dividir por 15. Então, como que a gente continua essa conta? A gente coloca a vírgula no quociente e coloca o zero no nosso resto. Lembra? Nós já aprendemos isso também.
Agora a gente vai pensar. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 90? Bom, o 15 cabe 6 vezes dentro do 90. 6 vezes 15 dá 90. 90 menos 90 dá 0. Terminamos a conta porque chegou em 0. Se não tivéssemos chegado no 0 aqui, a gente continuaria colocando zeros aqui no resto e continuaríamos a nossa conta, porque eu já coloquei a vírgula. Então, não tem problema eu continuar a conta, tá? Bom, e terminei a conta de divisão. E agora, Pro? Bom, e agora eu descobri que 39/15 é o mesmo que 2,6. Então, eu posso representar esse número, essa quantidade, ou usando esta fração, ou usando este número decimal. Tá bom? Então, é assim que a gente transforma uma fração para um número decimal. Sempre, vai ser sempre o mesmo caminho. Próximo exemplo. Eu tenho a fração 1 sobre 2. Ô, Pro, agora há pouco você falou que 1 sobre 2, 1 meio, é a mesma coisa que 0,5. Será que a Pro acertou? Vamos fazer a conta para a gente descobrir? Então, vamos lá. Para fazer essa conta, para transformar num número decimal, eu vou ter que dividir o de cima pelo de baixo. Então, 1 dividido por 2. Bom, o 1 dá para dividir por 2? Não dá, né? Então, como que a gente começa essa conta? A gente coloca o 0 e a vírgula aqui no quociente e o 0 lá no número que nós queremos dividir. Agora sim a gente pode começar. O 10, dá para dividir o 2? Dá. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5 vezes. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Terminamos a conta também porque chegamos no resto 0. Isso significa que 1 meio, a fração 1 meio, é o mesmo que o decimal 0,5. Ô, Pro, o 0,50 representa a mesma coisa? Sim. Eu posso colocar quantos zeros eu quiser aqui, ó, desde que eu esteja colocando na frente do número, no final de tudo. Eu posso 0,5 é igual a 0,50, que é igual a 0,500. Tudo a mesma coisa, todos eles representam a mesma quantidade, tá bom? Próximo exemplo. 124 sétimos. Como que a gente escreve esta fração em forma de número decimal? Bom, a gente vai dividir. 124 dividido por 7. Como o 1 não dá para dividir o 7, ou seja, como o 7 não cabe dentro do 1, então a gente vai ser obrigado a pegar o 12. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 12? Cabe uma vez. 1 vezes 7 dá 7. 12 menos 7 dá 5. Agora a gente tem que abaixar o próximo número, que é o 4. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 54? Cabe 7 vezes, porque 7 vezes 7 é 49. 54 menos 49 dá 5, tá? Bom, não chegamos ao resto 0. Então, o que a gente precisa fazer? Colocar a vírgula no quociente e o 0 lá no resto. Agora, a gente continua. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 50? Pro, cabe 7 vezes. 7 vezes 7 dá 49. 50 menos 49 dá 1. Então,
Ainda não chegamos no resto zero. Onde eu posso parar, Pro? Por enquanto, se você encontrar uma ou duas casas decimais, aqui ó, uma ou duas casas depois da vírgula, já tá bom, tá? Nesse exemplo, a gente vai parar com uma casa mesmo. Então, esse número, ele é um número infinito, ele não terminou ainda, então a gente precisa pôr os 3 pontinhos, porque nós não conseguimos terminar ele, tá? Mas tá bom, uma casa, duas casas, só para vocês treinarem, tá? Vai chegar um momento que uma casa, duas casas só não vão ser suficientes, principalmente quando vocês estiverem lá no ensino médio. Mas por enquanto, uma casinha, duas casinhas aqui depois da vírgula já tá bom, só para vocês aprenderem como faz, certo? Então, eu acabei de descobrir com essa conta que a fração 124 sétimos é o mesmo que 17,7 no número decimal, tá bom? Agora a gente vai ver o contrário. Como faz para transformar um número decimal em uma fração? Então, por exemplo, para transformar uma fração num número decimal, a gente já viu que é só dividir o de cima pelo de baixo. Ótimo! Para transformar um número decimal numa fração, a gente vai seguir algumas regrinhas, alguns passinhos. Então, presta atenção, não é difícil, só precisa lembrar desses passinhos, tá? Então, vamos lá, ó. O número é o 0,7, que o número decimal é o 0,7, que a gente quer transformar em fração. Então, como que a gente vai fazer? Vamos colocar o número em cima sem usar a vírgula, tá? Então, vai ficar só o 0,7. Então, ó, eu não coloquei a vírgula. Aí, eu coloco a barrinha da fração. Embaixo, eu coloco o número 1. Ô, Pro, vai ser sempre o número 1? Sempre, sempre o número 1, tá? E aí, eu volto aqui no número decimal e olho quantas casinhas tinha depois da vírgula. No 0,7, eu tenho uma casa só. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui no denominador da fração e coloco 0. Se eu tivesse duas casas decimais aqui, eu colocaria 2 zeros. Se eu tivesse 3 casas decimais, 3 casas depois da vírgula, eu colocaria 3 zeros, e assim por diante, tá? Olha o próximo exemplo, 0,15. Eu quero transformar ele em fração. Então, eu vou colocar na parte de cima o número sem a vírgula. Ô, Pro, eu sou obrigada a colocar esse zero igual a senhora colocou? Eu poderia colocar só o 7. Tanto faz. Se você quiser colocar o 0,7, ok. Se você quiser colocar só o 7, também ok. Estamos falando do mesmo número. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, ó, eu não vou colocar o 0,15. Eu vou colocar só o 15. Porque o zero não faz diferença nenhuma estando antes, né? Bom, então eu coloquei o número em cima, sem a vírgula, sem nada. Passo a barrinha da fração. Embaixo eu coloco o número 1. E o que mais que eu tenho que colocar agora? Eu tenho que olhar quantas casas decimais eu tenho no número decimal que eu estou transformando. Eu tenho uma, duas casinhas decimais. Então, quantos zeros eu vou colocar? 1, 2, tá? Próximo exemplo, então. 0,234. Quero transformar esse número decimal em fração. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar em cima o número sem a vírgula, sem nada. Então, vai ficar 234 em cima. Coloco a barrinha, coloco o 1. Agora, eu volto lá no meu número e olho quantas casas decimais eu tenho.
1, 2, 3 casas decimais, então eu coloco 3 zeros aqui no denominador, tá? Então, para a gente transformar um número decimal em uma fração, é sempre assim, ok? Mais um exemplo, ó. Quero transformar o número decimal 1,73 em fração. Como que eu faço? Coloco em cima todo o número sem a vírgula, sem nada. Então, vai ficar 173. Reparem num detalhe. Aqui eu não coloquei o zero porque era zero. Aqui eu tenho que colocar o 1, porque ele não é zero, ele faz diferença de estar aqui, tá? Então, vai em cima, vai 173. Embaixo, aí coloca a barrinha, coloco o 1. Agora eu volto lá e olho quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu tenho duas casas depois da vírgula, então quantos zeros eu vou colocar aqui no denominador? 2 zeros, tá bom? Então, para a gente transformar, vai ser sempre assim. Em que precisa prestar atenção? Só na quantidade de casas decimais que tem o número que você está transformando, ok? Bom, então como que fica, então, quando é uma dízima periódica simples? Então, nós já aprendemos como a gente transforma um decimal exato em forma de fração, como que a gente escreve um decimal exato em forma de fração. Agora, falta a gente aprender como escreve uma dízima periódica em forma de fração. Então, no caso da dízima periódica simples, é bem facinho. Então, como que fica? Por exemplo, eu tenho 0,777. Então, qual é a regra? Eu vou pegar o número que está se repetindo e vou colocar em cima. Então, vai ficar o 7 em cima. Embaixo, agora, eu vou sempre colocar números 9. Pro, mas quantos números 9? Simples. Se eu coloquei um número em cima, porque eu tenho uma repetição de um número só, então embaixo eu vou colocar um número 9 também. Nossa, Pro, que facinho! Sim, então, por exemplo, aqui o que está se repetindo é o 15, né? 15, 15. Então, em cima vai o 15. Coloca a barrinha e embaixo vão quantos noves? Vão 2 noves, tá? Então, vai ficar 15 sobre 99. Pro, precisa simplificar? Sempre, simplifiquem sempre todas as frações, tá? Se der para simplificar, simplifica, ok? Esse exemplo aqui, ó, 0,234 milésimos. O que está se repetindo? O 234. Então, o que vai em cima? 2, 3 e 4, 234. Coloca a barrinha. Quantos noves vão embaixo? Vão 3 noves, porque eu coloquei 3 números em cima. Porque esse aqui está repetindo 3 números, tá? Então, se é uma dízima periódica simples, é só isso que a gente vai fazer. Nesse exemplo aqui, o que está se repetindo? O 73. Então, vai ficar 73 sobre 99, tá? Então, prestem atenção. Se é uma dízima periódica simples e a parte inteira é o zero, porque reparem, nós só fizemos exemplos aqui nesse slide com a parte inteira sendo igual a zero, tá? Então, se a parte inteira for igual a zero, é só colocar o 9 embaixo. Aí o número de noves vai depender de quantos números você colocou em cima, do que estava se repetindo, tá bom? E quando a parte inteira não for igual a zero?
Ai, professora, aí vai complicar, né? Mais ou menos. O que a gente vai fazer quando não for igual a zero? A gente vai dividir em dois números. Então, era 1,555555. Então, eu vou separar em duas partes. O 1 inteiro mais 0,55555. A gente já sabe como transforma esse aqui, que vai ficar. Então, esse 1 é o 1 mesmo. Então, vai ser 1 sobre 1, né, que é uma fração, mais... Esse aqui, para transformar em fração, eu vou colocar o 5 em cima, embaixo. Como é só um número que está se repetindo, então embaixo vai um 9 só, certo? E daqui para frente, a gente vai fazer adição de frações. Tira o MMC das duas frações, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e assim por diante, tá? Então, o MMC entre as duas frações é o 9. 9 dividido por 1 dá 9. Vezes 1 dá 9. Então, aqui em cima vai o 9. Aí, mais 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Então, eu vou ter 9 nonos mais 5 nonos. Agora que o denominador já está igual, basta a gente somar os numeradores, que são o 9 e o 5. Então, vai ficar 9 mais 5, 14, sobre 9. Se der para simplificar, simplifica? Sempre, tá? Mas a fração que representa 1,555555 é o 14 nonos, tá bom? Próximo exemplo. Se fosse 20,151515, eu vou separar em duas partes esse número. Vai ficar o 20 inteiros, mais 0,151515. Então, como que vai ficar as duas frações aqui embaixo? 20 sobre 1, porque quando não tem nada embaixo do número é o 1, mais o que está se repetindo é o 15. Então, o 15 vai em cima sobre... Como são dois números que estão se repetindo, embaixo fica 9, 9. Mesma coisa do outro exemplo. Tiro o MMC entre o 1 e o 9, que dá 99, entre o 1 e o 99, que dá 99, e faz aquele processo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 99 dividido por 1 dá 99. 99 vezes 20 dá 1980. 99 dividido por 99 dá 1. 99 vezes 15 dá 15. Então, vai ficar 1980 mais 15. Somando isso, dá 1995 sobre 99. Precisa simplificar, Pro? Sempre, o máximo possível. Mas a fração que vai representar esse número aqui é essa aqui, talvez só mais simplificada, se for possível. Tá bom? Próximo exemplo. 5,123, 123. Vamos separar em dois números. 5 mais 0,123, 123. Então, vai ficar 5 sobre 1 mais 123, que é o que está se repetindo, sobre 999. Mais uma vez, tiro o MMC entre 1 e 999. Vai dar 999. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 999 dividido por 1 dá 999. 999 vezes 5, 4.995. Agora, o outro lado.
999 dividido por 999 dá 1. Vezes 123 vai dar 123. Somando 4.995 mais 123 vai dar 5.118 sobre 999, tá? Então, a fração que vai representar esse número aqui é essa aqui. Se der para simplificar, simplifique o máximo possível. Mas o caminho para resolver vai ser sempre esse aqui, tá bom? Bom, agora a gente vai ver mais um exemplo. A parte inteira igual a zero e intrusos aqui, ó, antes de começar a dízima. Ai, professora, agora complicou, hein? Não, não vai complicar nada, quer ver? O que está se repetindo? 7, então é o 7 que vai em cima. Como é um número só que está se repetindo, vai um 9 só embaixo. Mas como eu tenho um intruso aqui antes, então eu vou acrescentar um 0 depois desse 9. Então, ao invés de ficar 7 dividido por 9, vai ficar 7 dividido por 90, tá? Então, eu vou pegar esse 0 que está de intruso aqui e vou acrescentar depois do 9. Então, vai ficar 7/90, certo? Outro exemplo, olha só. 0,001515. Então, o que eu vou fazer? O que está se repetindo? É o 15. Então, eu vou colocar o 15 em cima, a barrinha. Como está repetindo dois números, então eu vou colocar 2 noves. Só que eu tenho 2 intrusos aqui, ó, antes de começar as repetições. Então, esses 2 intrusos eu vou colocar depois dos 2 noves. Então, vai ficar 9, 9, porque são 2 números que estão se repetindo, e 2 zeros, que são esses 2 intrusos que estavam aqui, ó, logo depois da vírgula, tá? Próximo exemplo, 0,0234. Então, continua igual, 234 vai em cima, embaixo vão 3 noves, e mais um 0, que é esse intruso que está aqui, ó, depois da vírgula, tá? Outro exemplo, 0,00737373. O que está se repetindo? O 73. Então, vai o 73 em cima. Embaixo, eu vou ter que colocar 2 noves, porque são 2 algarismos se repetindo, e mais esses 2 zeros, que são os intrusos aqui, ó. Vai ficar 9.900, tá bom? Bom, então agora o meu número já complicou um pouquinho, porque agora já não é mais dízima periódica simples. É dízima periódica composta. Isso significa que eu tenho um intruso aqui no meio, ó. Ai, professora, mas e aí, como é que vai fazer? Muito simples, gente. Olha só. Também vamos separar em duas partes. Então, eu vou pegar essa parte aqui, ó, antes da vírgula e o intruso. Então, o 0,3 vai ser uma parte. E o restante do número vai ser outra parte. Só tem que tomar cuidado, porque quando eu tirei o intruso daqui, eu preciso colocar um 0 aqui no lugar desse 3 que estava intruso, ó. Para não ter erro, o que vocês precisam lembrar? Que quando eu somar esse aqui com esse aqui, eu tenho que chegar nesse número aqui. Então, antes de começar toda a transformação, uma dica é essa. Soma. Soma para verificar se isso aqui mais isso aqui tá dando esse valor aqui. Só para ter certeza, tá? Bom, então eu separei em duas partes e agora eu vou achar a fração de cada uma dessas partes.
Então, para achar a fração do 0,3, a gente já sabe que é o 3 em cima e o 10 embaixo. Vai ter um zero porque eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, o 0,3 fica 3 décimos. A outra parte da fração, o que está se repetindo, a outra parte do número é uma dízima periódica. A parte que está se repetindo é o 8. Então, o 8 vai em cima, embaixo vai o 9, porque é um algarismo só que está se repetindo, e mais um zero, que é esse intruso aqui, ó. Porque eu coloquei o zero aqui no lugar desse 3 que era intruso. Então, vai ficar um 9, que é o da repetição do 8, é 8, 8, 8, 8, um algarismo só, então eu ponho um 9 só. E esse zero aqui, que é esse intruso aqui, ó, que não deveria estar aí, mas está, tá? Feito isso, a gente vai tirar o MMC normal entre o 10 e o 90, que dá 90, e vamos, mesmo processo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 90 dividido por 10 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Agora do outro lado. 90 dividido por 90 dá 1. 1 vezes 8, 8. Agora eu vou fazer 27 mais 8, que dá 35, sobre 90. Precisa simplificar, Pro? Sempre. Então, lembrem-se sempre disso. Se der para simplificar, você vai simplificar, tá bom? Próximo exemplo. Então, eu tenho aqui 0,5, 12, 12, 12, 12. O que está de intruso aqui é o 5. Então, eu vou pegar essa parte que antes da vírgula e mais o intruso. Então, vai ficar o 0,5. E vou separar em duas partes. 0,5 mais. Tudo que sobrou do outro número foi o 0, a vírgula, o 0 e os 12 que estão se repetindo. 12, 12, 12. Esse 0 aqui, ele entrou no lugar desse 5 aqui. Se eu somar esse número com esse número, eu vou ter exatamente esse número aqui. Essa é uma observação muito importante que vocês precisam prestar atenção. Se você não chegar no mesmo valor, a gente está falando de coisas diferentes, tá? Bom, então vamos lá. O 0,5, como que vai representar em forma de fração? 5 sobre 10, porque é uma casa só depois da vírgula. Mas o que está se repetindo nessa dízima é o 12. Então, o 12 vai em cima, sobre. Como eu tenho dois algarismos em cima, então eu vou colocar o 9 duas vezes. E eu ainda tenho esse intruso aqui, então esse 0 vai vir depois dos dois 9. Então, vai ficar 99, 9 e o 0 na frente, que é o que representa esse intruso aqui, tá? Tiro o MMC entre 10 e 990, que vai dar 990, e faz aquele processo. 990 dividido por 10, o resultado vezes 5, que dá 495. Depois, do outro lado, a mesma coisa. 990 dividido por 990, o resultado que der vezes 12, que dá 12. Somando 495 com 12, vai dar 507, sobre 990. Então, essa fração aqui é a fração que representa esse número aqui, tá? Agora vem um pulo do gato. Esse tipo de exercício vocês nunca precisam entregar errado. Por que que não precisa entregar errado? Pro, simples. Porque se a gente dividir esse número de cima pelo número de baixo, a gente tem que chegar nesse resultado aqui, ó. Então, é muito fácil da gente descobrir se a gente acertou ou se a gente errou na nossa conta. Então, você só vai
esse exercício errado se você quiser, porque dá para fazer a prova real, transformando de novo esse número, essa fração, nesse número decimal. Para fazer isso, o que a gente tem que fazer? Só dividir o de cima pelo de baixo, tá bom? Bom, então agora é a vez de vocês. Prestem bastante atenção nos exercícios, são exercícios simples, é mais questão de treino mesmo, tá? Só prestem atenção nas continhas para não cometer nenhum erro nas adições de fração, ou na separação do número em duas partes, tá? Esses são os pontos onde vocês normalmente erram um pouquinho mais, tá bom? Beijos e até a próxima aula!